E se eu dissesse que seus maiores gatilhos não são aleatórios, eles são, na verdade, o sistema de GPS da sua psique apontando diretamente para as partes de si mesmo que você enterrou? A maioria das pessoas acha que as reações emocionais são fraquezas ou problemas a serem resolvidos. Mas esses sentimentos intensos são a maneira do seu inconsciente se comunicar com você, através do que Carl Jung chamou de a sombra. Hoje, vamos desvendar essas dinâmicas. Neste vídeo, revelarei os exatos 7 sinais ocultos que mostram quando sua sombra está se comunicando, além das ações específicas que você pode tomar com cada sinal para transformar padrões inconscientes em crescimento consciente em até 30 dias. Baseados nas décadas de pesquisa clínica de Jung e em estudos psicológicos modernos de instituições como a Sociedade de Psicologia Analítica, esses padrões de comunicação da sombra foram validados em milhares de estudos de caso. A maioria das pessoas não consegue lidar com seu despertar espiritual devido ao intenso custo psicológico e emocional. Mas aqui está a verdade. Se você puder reconhecer quando sua sombra está tentando se comunicar com você, poderá navegar por esse processo com consciência, em vez de ser pego de surpresa por ele. O primeiro sinal que muda tudo é algo que você experimenta quase diariamente, mas nunca relaciona ao seu trabalho com a sombra. E assim que você o reconhecer, verá isso em todo lugar. O primeiro sinal que você percebe, mas os outros não conseguem, é o que chamo de telescópio de gatilhos emocionais. Você já notou como pode ter um dia completamente normal, e então alguém faz um pequeno comentário ou faz algo trivial, e de repente você é tomado por raiva, vergonha ou medo que parecem desproporcionais à situação? Isso não é uma reação exagerada. Isso é o sistema de GPS da sua psique, apontando diretamente para o material da sombra enterrado. Quando sua resposta emocional é desproporcional ao gatilho, o que acontece é que a situação do momento presente está ativando algo do seu inconsciente que você reprimiu ou negou sobre si mesmo. De acordo com a pesquisa psicológica mais recente do Medical News Today, esses gatilhos emocionais servem como o caminho mais direto para o material da sombra, porque contornam suas defesas conscientes. Imagine Sarah, uma executiva de sucesso que perde a calma quando alguém fura a fila no Starbucks. Ela fica confusa sobre como essa pequena inconveniência arruína toda a sua manhã, mas essa fúria não é sobre a fila. É sua assertividade reprimida, clamando por atenção. Ou imagine Marcos assistindo seu colega ser promovido, sentindo aquela familiar inveja ardente. Ele pensa que é mesquinho, mas Jung diria que a inveja é a sua própria ambição não expressa tentando se libertar. Mas aqui está o que Jung descobriu que muda tudo sobre os gatilhos emocionais. E se eu te dissesse que a raiva explodindo em você por pequenas inconveniências não é realmente sobre essas situações? Jung observou que a sombra vaza em momentos de reatividade emocional, porque esses sentimentos intensos representam partes de nós mesmos que rejeitamos. A raiva pode ser sua própria assertividade reprimida. A inveja pode ser sua própria ambição não expressa. A vergonha pode ser suas inseguranças ocultas que você nunca reconheceu. Mas aqui é onde isso fica realmente perturbador. O que você acabou de aprender sobre gatilhos é, na verdade, o sinal mais fraco da sombra. O próximo sinal é ainda mais inquietante, porque revela como as outras pessoas se tornam espelhos vivos de seus padrões inconscientes. O segundo sinal é o que eu chamo de efeito espelho da projeção. O que isso diz sobre as pessoas que instantaneamente te irritam sem nenhuma razão lógica?
Jung descobriu que a atração ou aversão inexplicável a certas pessoas revela projeções da sombra. Você está vendo partes da sua própria personalidade inconsciente refletidas nelas. A pessoa que mais te irrita é seu professor da sombra. Quando alguém te irrita e você não consegue explicar por quê, quando você se vê obcecado pelo comportamento de alguém, ou quando se sente inexplicavelmente atraído por pessoas que, no final, te ferem, você está experienciando projeção. De acordo com a Sociedade de Psicologia Analítica, a projeção é a principal causa de disfunção nos relacionamentos porque as pessoas estão reagindo ao seu próprio conteúdo inconsciente em vez da pessoa real à sua frente. Pense naquela pessoa do trabalho cuja confiança te irrita, e se essa irritação for, na verdade, a sua própria confiança enterrada, desesperadamente tentando chamar sua atenção. E se as características que você julga nos outros forem exatamente os superpoderes que você tem negado em si mesmo? Aquela amiga cuja necessidade te drena, essa é a sua própria necessidade não reconhecida, enterrada tão fundo que você não consegue vê-la. As características que mais te incomodam nos outros costumam ser as mesmas que você mesmo rejeitou. A teoria da projeção de Jung nos ensina que, quando você aponta um dedo para alguém, 3 dedos estão apontando de volta para você. A mente inconsciente projeta partes rejeitadas de si mesma nos outros porque é mais fácil ver e julgar essas características externamente do que reconhecê-las internamente. Preste atenção nas pessoas que te irritam sem explicação lógica. Observe suas reações fortes e inexplicáveis a estranhos, celebridades ou figuras públicas. Esses sentimentos intensos geralmente não têm nada a ver com eles e tudo a ver com partes de si mesmo que você ainda não integrou. Agora, se você acha que a projeção é intensa, o que eu vou revelar sobre seus padrões de relacionamento vai te surpreender, porque a sua sombra não está apenas escolhendo suas reações, está escolhendo seus parceiros. O terceiro sinal é o que eu chamo de pesadelo de relacionamento repetitivo. Você já sentiu que está namorando seu ex em corpos diferentes? Isso não é apenas má sorte ou coincidência. É sua sombra escolhendo parceiros com base em padrões inconscientes, em vez de compatibilidade consciente. Os mesmos padrões de relacionamento indicam uma seleção de parceiros guiada pela sombra. Quando você continua atraindo o mesmo tipo de pessoa, tendo as mesmas brigas ou vivendo os mesmos descontentamentos inexplicáveis em diferentes relacionamentos, sua sombra está orquestrando essas experiências para trazer material inconsciente à superfície. Veja como isso se desenrola na vida real. Lígia continua namorando homens emocionalmente indisponíveis. Ela pensa que é falta de sorte, mas aqui está o que realmente acontece. Ela rejeitou sua própria vulnerabilidade. Assim, sua psique encontra parceiros que a forçam a vivenciar a rejeição da qual ela tem tanto medo. É como se sua mente inconsciente estivesse dizendo: você não vai lidar com seu medo de abandono. Tudo bem, eu vou te fazer vivê-lo até você entender a mensagem. Pense assim: dentro de cada pessoa existe tanto a energia masculina quanto a feminina. Quando você não desenvolve essas partes de si mesmo, inconscientemente busca parceiros que as expressem por você. É como terceirizar partes da sua própria personalidade. Reconheça brigas recorrentes e descontentamentos inexplicáveis que parecem ocorrer em todos os relacionamentos. Note se você se sente atraído por pessoas que incorporam traços que afirma não gostar. Preste atenção se seus relacionamentos seguem os mesmos padrões emocionais.
independente das diferentes pessoas envolvidas. A sombra usa os relacionamentos como seu principal canal de comunicação, pois as conexões íntimas removem as máscaras sociais e revelam padrões emocionais autênticos. Quando você continua a vivenciar as mesmas dinâmicas, sua psique está tentando mostrar algo sobre você que só pode ser aprendido através desses espelhos interpessoais. Mas espere. Sua sombra não fala apenas através das pessoas. Às vezes, ela sequestra seu cérebro às 2 da manhã e força você a criar algo que nunca soube que precisava expressar. O quarto sinal é o que chamo de sinal de explosão criativa. Esse impulso súbito de criar não é apenas inspiração, é comunicação da sombra. Quando você sente uma necessidade inesperada, quase urgente, de escrever, pintar, fazer música ou se expressar criativamente, especialmente se não se considera uma pessoa criativa, sua sombra está tentando emergir através da autoexpressão. Impulsos criativos repentinos sinalizam a emergência da sombra, porque a criatividade é a linguagem natural do inconsciente. Jung observou que todos os seus pacientes começaram algum tipo de autoexpressão durante seu trabalho interior, desenhando, escrevendo, esculpindo ou dançando, mesmo aqueles que nunca mostraram inclinações artísticas antes. O que isso diz sobre aqueles impulsos criativos às 2 da manhã que você tem desconsiderado? De acordo com as percepções psicológicas de Jung, isso acontece porque a sombra não contém apenas nossos traços negativos reprimidos, mas também nosso potencial não vivido, nossos talentos suprimidos e nossa essência criativa autêntica. A maioria das pessoas reprime esses impulsos porque foi tolda que não é criativa o suficiente, não é talentosa o suficiente, não é artística o suficiente. Mas aqui está o que Jung descobriu que muda tudo. Sua sombra não se importa com suas habilidades artísticas. Ela se importa com a expressão autêntica. O poema que você sente a necessidade de escrever às 2 da manhã, a canção que não sai da sua cabeça, a vontade de rearranjar seu espaço de viver, ou o interesse repentino por fotografia. Todos esses são potenciais comunicados da sombra. A técnica da imaginação ativa de Jung usa especificamente a criatividade como um método de integração da sombra. Ao permitir que material inconsciente se expresse por meio de canais criativos, você cria uma ponte entre a mente consciente e a inconsciente. Preste atenção aos impulsos criativos repentinos, especialmente aqueles que parecem urgentes ou diferentes de seus interesses normais. Observe se esses impulsos criativos coincidem com estresse emocional ou transições na vida. Isso frequentemente indica que sua psique está tentando processar e integrar material da sombra por meio da expressão criativa. E se você acha que a criatividade é sua sombra falando, os sonhos são sua sombra literalmente gritando para você enquanto você dorme, e a maioria das pessoas ignora esses boletins de emergência completamente. O quinto sinal é o que eu chamo de aviso do holofote dos sonhos. Aqueles pesadelos recorrentes não são estática cerebral, eles são o sistema de transmissão de emergência da sua sombra. Quando você tem sonhos repetitivos com figuras ameaçadoras do mesmo sexo ou figuras desconhecidas, mas familiares, seu inconsciente está literalmente destacando o material da sombra que precisa da sua atenção consciente. Jung considerava os sonhos o caminho real para o trabalho com a sombra, porque durante o sono, as defesas da mente consciente estão abaixadas, permitindo que a sombra se comunique diretamente por meio de imagens simbólicas.
Pesquisas atuais sobre sonhos confirmam a teoria de Jung de que figuras sombrias nos sonhos representam aspectos do eu que foram rejeitados ou negados. Aqui está o que realmente acontece quando aquela figura ameaçadora aparece nos seus sonhos noite após noite. A figura ameaçadora do mesmo sexo representa partes de você mesmo que você rejeitou. Pense no seu último pesadelo. A figura ameaçadora era do mesmo gênero que você? Isso não é coincidência. É a sua sombra mostrando, de forma literal, o que você rejeitou em si mesmo. O que isso diz sobre seus próprios pesadelos recorrentes? Aquela figura que te persegue nos sonhos, ela não é seu inimigo, é a parte de você que você tem evitado na vida real. A raiva, o poder, a confiança que você afastou porque alguém disse que não era aceitável. As emoções que você sente em relação a essas figuras nos sonhos, medo, raiva, nojo ou fascínio, refletem sua atitude consciente em relação a esses aspectos rejeitados de si mesmo. A natureza recorrente desses sonhos indica que sua psique está persistente em tentar trazer esse material à consciência. De acordo com as percepções psicológicas de Jung, o inconsciente continuará enviando a mesma mensagem através dos sonhos até que a mente consciente reconheça e comece a integrar o conteúdo da sombra. Observe temas, emoções ou figuras que aparecem repetidamente em seus sonhos, especialmente aquelas que geram reações emocionais fortes. Mantenha um diário dos sonhos para acompanhar os padrões ao longo do tempo. Quanto mais atenção você dedicar a essas comunicações oníricas, mais detalhadas e úteis elas se tornarão para guiá-lo em seu trabalho com a sombra. Os sonhos te avisam, mas este próximo sinal é aterrorizante, porque mostra o que acontece quando sua sombra para de avisar e começa a tomar controle de sua vida enquanto você está acordado. O sexto sinal é o que eu chamo de síndrome de autossabotagem. Você não é fraco de vontade, você está sendo controlado pela parte de si mesmo que se recusa a reconhecer. Quando você sabe exatamente o que deve fazer pela sua saúde, relacionamentos ou carreira, mas consistentemente faz o oposto, sua sombra adquiriu um poder autônomo sobre suas ações. Conhecimento versus ações opostas indica controle da sombra. Isso não diz respeito à falta de força de vontade ou motivação. Trata-se de partes inconscientes de si mesmo trabalhando contra suas intenções conscientes. Mas aqui está a descoberta mais chocante de Jung sobre esse sabotador interno. Ele não está tentando te destruir. Ele está tentando te proteger de um sucesso que você acredita inconscientemente que não merece. Cada vez que você procrastina naquele projeto importante, cada vez que escolhe o parceiro errado, cada vez que gasta dinheiro que não tem, isso não é fraqueza. Isso é sua sombra dizendo, não vou deixar você se machucar novamente. Jung explicou que o que reprimimos ganha poder autônomo sobre nossas vidas. As partes de nós mesmos que negamos não desaparecem. Elas operam a partir do inconsciente, influenciando nossas decisões, comportamentos e resultados de maneiras que muitas vezes contradizem diretamente nossos objetivos conscientes. Observe os padrões de destruição de oportunidades, mesmo sabendo que isso é errado. Preste atenção na procrastinação em projetos importantes, em escolher parceiros indisponíveis quando você deseja um relacionamento, em gastar dinheiro que não tem quando está tentando economizar ou em negligenciar sua saúde quando sabe que não deve. Estas não são falhas de caráter. São comunicações da sombra expressando crenças inconscientes sobre o que você merece. A liberdade vem através da integração, em vez de lutar contra esses padrões.
Quando você reconhece e dialoga com as partes de si mesmo que estão criando comportamentos autossabotadores, pode entender seus medos e necessidades, transformando-os de sabotadores inconscientes em aliados conscientes. O sétimo e último sinal é o que eu chamo de código de ativação da individuação. Sua vida desmoronando não é uma crise. É sua psique quebrando você de uma prisão psicológica. Quando você começa a questionar sua carreira, relacionamentos, valores e identidade tudo de uma vez, você não está tendo um colapso. Você está tendo um avanço no que Jung chamou de processo de individuação. Você não pode se tornar autêntico enquanto nega partes de si mesmo. A sombra contém não apenas seus traços negativos reprimidos, mas também seu potencial não realizado, seus desejos autênticos e seus verdadeiros valores que podem entrar em conflito com o que os outros esperam de você. Reconheça o questionamento sobre carreira, relacionamentos e valores como sinais de crescimento, em vez de sinais de falha. Quando você se encontra perguntando quem sou eu realmente, ou o que eu realmente quero, ou por que estou vivendo desta maneira, sua psique está pronta para uma autenticidade mais profunda. Esse processo frequentemente inclui períodos de isolamento, confusão e luto à medida que você libera antigas identidades que não te servem mais. A sombra está te mostrando as partes de si mesmo que você sacrificou por aceitação social, e reivindicá-las requer coragem para ser diferente do que os outros esperam que você seja. Sua sombra desmonta a persona falsa para revelar o eu autêntico. Este é tanto o aspecto mais desafiador quanto o mais gratificante do trabalho com a sombra, tornar-se genuinamente você mesmo em vez de quem você acha que deveria ser. Aqui está o que tudo isso significa para a sua vida a partir de agora. Você agora possui o que a maioria das pessoas nunca reconhecerá: os 7 códigos de comunicação sombria que revelam os segredos mais profundos do seu inconsciente. Vamos rapidamente confirmar o que você ganhou hoje. Você agora tem um sistema psicológico GPS completo para ler seu inconsciente. Mais importante, você entende que esses não são problemas a serem resolvidos, são comunicações do seu eu autêntico. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Reconhecer esses 7 sinais é apenas o começo. O que você faz a seguir determinará se você se transforma ou se sua sombra continua a controlar sua vida nas trevas. Primeiro e mais importante, aborde o trabalho com a sombra com respeito e cautela. Jung sempre enfatizou que o trabalho com a sombra requer orientação profissional para uma integração profunda, pois encontrar material reprimido pode ser psicologicamente desestabilizador sem o suporte adequado. Comece com ações imediatas que você pode realizar com segurança. Comece a manter um diário de gatilhos. Sempre que você tiver uma reação emocional forte, escreva o que aconteceu, o que você sentiu e o que isso pode estar mostrando sobre você mesmo. Pratique o mapeamento de projeções ao notar pessoas que te instigam e pergunte quais traços elas podem estar refletindo do seu próprio inconsciente. Mantenha um registro de sonhos para acompanhar padrões recorrentes e figuras sombrias. Preste atenção aos impulsos criativos e permita-se expressá-los sem julgamentos. Note os padrões de autossabotagem e aproxime-se deles com curiosidade, em vez de crítica. Lembre-se do aviso de Jung sobre o trabalho com a sombra. Não é uma solução rápida ou uma simples técnica de autoajuda.
É um processo vitalício de se tornar mais consciente de todos os aspectos de si mesmo, incluindo as partes que você preferiria não reconhecer. Mas aqui está a descoberta mais profunda de Jung. Sua sombra contém seu maior poder. Cada gatilho se torna um mapa do tesouro. Cada projeção se torna um espelho, refletindo seu poder oculto. Cada padrão de autossabotagem se torna uma conversa com a parte de você que tem protegido você de sua própria grandeza. Quando você dominar esses 7 sinais, você não está apenas curando velhas feridas, você está desbloqueando a prisão psicológica que manteve seu verdadeiro eu cativo por anos. Os gatilhos se tornam professores, as projeções se tornam espelhos para a autodescoberta. Os padrões de relacionamento se tornam oportunidades para escolhas conscientes. Os impulsos criativos se tornam caminhos para a expressão autêntica. Os sonhos se tornam orientações da sua sabedoria mais profunda. A autossabotagem se transforma em uma conversa com seus medos. E o questionamento da vida se torna o nascimento do seu verdadeiro eu. Pronto para mergulhar mais fundo na sua jornada de trabalho com a sombra? Inscreva-se e ative o sininho, porque na próxima semana vou revelar a técnica avançada de integração de sombra de Jung, o método que ajudou milhares a transformar seus padrões psicológicos mais profundos em poder autêntico. Isso não é para todos, mas se você leva a sério a reivindicação das partes de si mesmo que tem escondido, este próximo vídeo é imprescindível. Deixe um comentário abaixo compartilhando quais desses 7 sinais mais ressoaram com você. Eu leio todos e frequentemente respondo com insights personalizados sobre o trabalho com a sombra.